graça e paz, meu querido pastor Ayer. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só hoje, data 3 de janeiro de 2026, estamos aqui dando às nossas criançadas a refeição. Como pode ver, são muitas crianças mesmo África, Moçambique. Graça e paz, meu querido pastor Ayer. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só hoje, data 3 de janeiro de 2026, estamos aqui dando às nossas criançadas a refeição. Como pode ver, são muitas crianças mesmo África, Moçambique. Essa é a nossa realidade aqui, África, Moçambique. Continue a nos ajudando aqui, África, Moçambique. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos da Igreja Amigo de Cristo, que nos ajudou a oferta para nós ajudar as nossas crianças aqui, África, Moçambique. E continua nos ajudando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Graça e paz, meu querido pastor Ayer. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só hoje, data 3 de janeiro de 2026, estamos aqui dando às nossas criançadas a refeição. Como pode ver, são muitas crianças mesmo África, Moçambique. Essa é a nossa realidade aqui, África. Estamos no ar com mais um Metanoia Podcast. Sejam todos muito bem-vindos à nossa noite de sexta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos permite estarmos aqui juntos, podendo compartilhar das boas novas do Evangelho de Cristo, amém? Amém. Quero dar boa noite aqui para Kelly. Boa noite, na pessoal. Nossa Graça e paz de Deus a todos. Glória a Deus. Quero dar boa noite para a nossa convidada especial hoje, mais que especial, Noite, a Tati Rosa. noite. Glória a Deus, aleluias. Quero dar boa noite a todos que já estão com a gente ao vivo. Já pedi para vocês de início, curte, comenta e compartilha muito o link, viu? Hoje o tema vai ser muito edificante, tá? Vamos falar sobre generosidade, uma coisa que muito agrada ao nosso Deus, viu? Então já vai fazendo com o ID do Senhor, propagando aí, né? Faça a sua parte como evangelista, coloca aí o link nos seus status, manda no grupo da família, compartilha bastante, tá? Para que Deus possa alcançar com uma palavra edificante. Amém? Amém. Vamos iniciar orando, entregando nosso programa ao Senhor, para que tudo saia bem? Amém. Glória a Deus, aleluias.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite, Pai, estarmos aqui reunidos para poder falar das suas boas novas, Pai, falar dos seus ensinamentos, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, Pai, e te pedimos que o Senhor possa nos usar essa noite como instrumentos do Senhor, Pai, para que nós venhamos deixar o nosso eu de lado, deixar a nossa opinião de lado, deixar tudo que não provém do Senhor, Pai, da porta para fora, Pai, e que daqui para frente venha a ser conduzido pelo seu Santo Espírito, Senhor. Pai, te peço, Pai, vá de encontro a cada pessoa que estará aqui acompanhando. Eu não sei quem são elas, Pai, mas o Senhor sabe cada uma das que estarão aqui junto conosco. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa invadir os lares, invada as casas, Pai, o trabalho, o carro, aonde quer que essas pessoas venham estar, Pai, seja num leito de hospital nesse momento, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Então eu te peço, vá de encontro, Senhor, com uma palavra, Pai, que venha ser como semente em terra boa, Pai, em coração, Senhor, aberto, Pai, para que venha germinar e dar bons frutos, Senhor. Pai, te pedimos, fique conosco do começo ao fim, Pai, e que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Assim seja, amém. Glória a Deus. Aleluias. Ó, o pessoal já está entrando aqui ao vivo junto com a gente. Juan Carlos, meu filho, olha só, comentando, foi o primeiro. Pastor Ayrton Passos, né? Pastor Ayrton, já tivemos o prazer de compartilhar a bancada com ele aqui. Já tivemos, né, o prazer de poder estar falando a palavra do Senhor juntos. E minha irmã Tati, que hoje está aqui, nossa convidada mais que especial, como falei, também congrega no ministério do pastor Ayrton. Queremos agradecer por ter liberado aí a sua ovelha para estar junto com a gente aqui. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Kellen está com a gente, tá? Sebastian, outros amigos também aqui. Doni, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Fique conosco até o final e compartilhe o link para a glória do Senhor. Se quiserem enviar perguntas, alguma dúvida, é só enviar. Sim. A gente vai respondendo ao longo do Interajam conosco, interaja, manda perguntas, viu? E vai dizendo aí se está gostando do tema também, tá bom? Vocês são parte da nossa bancada, a extensão da nossa bancada é vocês aí. Glória a Deus. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vou pedir para você falar um pouco mais próximo do microfone, aqui, tá? Quiser trazer sim. a Bíblia um pouco mais para cá e puxar o microfone mais para Tá. cá. Aqui, Isso, aê! Glória a Deus, Tati. Queremos te agradecer, primeiramente, pela presença aqui. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade da gente estar aqui para falar a verdade dele. Estou aqui embaixo da bênção, né, do meu pastor Ayrton Glória e a da Deus. esposa dele, a Aninha. Uma bênção. E trago aqui comigo todo o amor da minha congregação lá, da minha igreja. Glória a Deus. Tá bom? Ministério, Igreja, Amigos de Cristo. Tati, qual que é o endereço da igreja lá? Fala pra gente, por favor. Nossa igreja está aqui no centro de Cotia, na Guido Fecchio, número 685. E os cultos lá são de que dia? Temos culto de Na terça tem a tarde da bênção, né, que eu às adoro. 14 horas. Temos culto de adoração às quinta-feira, 19h30. Agora a gente expandiu um pouquinho, tem a nossa célula lá no Jardim São Miguel, Glória na a rua São Deus. Cipriano, número 99. Bênção, célula. E de domingo tem culto de celebração, às 9 horas da manhã ou às 18h30 da noite. Gente, na Guido Fecchio, tá? Então, no centro de Cotia, fica acessível, tá? Para todos vocês que Tem quiserem fazer uma visita. Tem estacionamento conveniado, estacionamento né? conveniado grátis. E venham fazer uma visita, aprender mais a palavra do Senhor. Dá uns né? glórias junto, né, É mana? verdade. É isso aí. Unidas aqui hoje, não somente, né, biologicamente, irmãs biológicas, para a glória do Senhor, né? Não somente essa ligação de sangue, mas
acima de tudo, irmãs em Cristo Jesus, né? Glória a Deus, muito feliz. A Thalita comentou, é um programa especial, né? Porque algum tempo atrás não servíamos ao Senhor e olha que alegria, né? Nós, como ela falou, além de irmãs em Cristo Jesus, tem ali somos irmãs biológicas mesmo, Sim. né? E aqui falando da palavra do Senhor, então glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus abençoe grandemente. Hoje trazemos um tema especial, queremos falar sobre generosidade. Como a Tati comentou, a Tati está à frente de um projeto abençoado chamado Patê Solidário, né, Tati? Isso. É um projeto da Igreja Amigos de Cristo, né? Do Ministério Amigos de Cristo. E a Tati está na frente aí, liderando para a glória de Deus, né? Muitas pessoas vêm sendo alcançadas. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho do projeto e também queremos falar sobre generosidade, que é algo que muito agrada ao nosso Deus. Amém? Amém. Quero passar a palavra para a Tati aqui. Fala um pouquinho, Tati, para a gente de como iniciou esse projeto, como Deus colocou, né, no seu coração. Conta para a gente um pouquinho. Então, na verdade, o Senhor colocou esse projeto no coração do meu pastor Ayrton, né? Começamos em setembro na igreja. O pastor começou a fazer contato com um missionário, um rapaz lá da África, né? É de Moçambique? De Moçambique. Certo. Isso. E aí, no começo do projeto, o pastor falou para a gente arrecadar recursos nossos mesmo, né? Dos irmãos. E nós começamos a mandar oferta para eles. E aí, assim, lá na nossa igreja, todo último domingo do mês, depois do culto, a gente faz um café da manhã. E faz aquela confraternização muito bacana. Sim. E aí, no decorrer do ano, eu sempre levo o pão com patê para confraternização, né? O patê da minha irmã é um sucesso, Inclusive, ela gente. manda super bem na cozinha, gente. E aí as irmãs, nossa, que legal, que bacana, porque você não faz para vender, muito bom. E eu, né, pessoal, trabalho de dia, de noite, super corrido e fica complicado para me fazer para vender, né? Só que eu fiquei com aquilo no coração, porque na verdade, para quem me conhece, eu sempre gostei de cozinhar. E de ajudar as pessoas, né? Cozinho porque eu gosto mesmo, não cozinho mais, né? Por causa de falta de tempo. E aí fiquei com aquilo no coração. E aí um dia que eu estava preparando, o pastor já tinha começado a fazer as ofertas lá para as crianças. E aí eu fazendo o patê para levar para o culto, aí ardeu no meu coração. Tipo, ardeu de queimar mesmo. Por que você não faz o patê para arrecadar verba, para levar para, né? Para levar a solidariedade para as crianças. E aí, nossa, naquele momento que eu estava fazendo o patê, nossa, minha vontade era que já tivesse culto ali. Graças a paz, meu querido pastor Ayrton. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só, hoje, data 3 de janeiro de 2026, estamos aqui dando às nossas criançadas a refeição. Como ver, são muitas crianças mesmo África Moçambique. Essa é a nossa realidade aqui, África Moçambique. Continue a nos ajudando aqui, África Moçambique. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Que a Igreja Amigo de Cristo se fecha para nós ajudar as nossas crianças daqui, África Moçambique. Continua nos ajudando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Graças e paz, meu querido pastor Ayrton. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só, hoje, data 3 de janeiro de 2026, estamos aqui dando às nossas criançadas a refeição. Como ver, são muitas crianças mesmo África Moçambique. Essa é a nossa realidade aqui, África Moçambique. Continue a nos ajudando aqui, África Moçambique. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Que a Igreja Amigo de Cristo que nos ajudou a para nós ajudar as nossas crianças daqui, África Moçambique.
Moçambique. Continua nos ajudando aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Graça e paz, meu querido pastor Ayer. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os irmãos. Veja só hoje, data 3. Porque a palavra do Senhor nos diz o quê? O fardo dele é leve, né? Então, é que você falou, fazer algo que você gosta. Então, juntou ali o entusiasmo de cozinhar, né? Que você faz super com amor. E não é porque é minha irmã, mas a vida inteira tá, sempre teve um coração muito bom. E sempre teve o dom de ajudar as pessoas, né? Sempre procurou meios, formas, maneiras de ajudar de alguma forma. Então, juntou realmente o útil ao agradável. O Marcelo colocou na tela aí, gente, vocês estão vendo um vídeo passando, é das crianças lá, tá? Na África, na qual eles arrecadam, né? Vocês podem ver aí, gente, que eles estão servindo arroz e feijão, tá? Então, para vocês verem o grau de precariedade, né? A gente não tá falando de luxo, não, tá, gente? A gente tá falando do básico, do arroz e feijão. Eles estão arrecadando fundos para ajudar pessoas que necessitam de verdade, tá? Então, enfim, depois, se você sentir no seu coração de querer ajudar também, pode procurar, né? Não somente lá no Ministério Amigos de Cristo, mas também pode procurar a gente através das redes sociais, tá? Que a gente encaminha também, tá bom? Que Deus abençoe aí o Marcelo também que está compartilhando o vídeo. E isso nos faz muito bem, né, Tati? A gente vê que quando na verdade a gente ajuda, a gente mais está sendo ajudado do que ele está ajudando, né? Edifica muito mais a gente, né? Para nós ajudar as nossas crianças daqui a Moçambique. Continua nos ajudando aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Sim. Graça e paz, meu querido pastor Ayer. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão entrando aqui. Pastor Ed, presbítero Ed, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente pedindo para mandar um beijo pro pessoal da Angola. Oh, glória a Deus. Manda um oi para Angola. É o 100. E, na verdade, a gente até gostaria de reforçar, acho que falou que o pastor Ayrton está falando que o vídeo está muito alto, tá, Marcelo? Acho que o som do vídeo está muito alto. Está atrapalhando as vozes. Está atrapalhando as vozes. Inclusive, gente, no ranking, tá? No ranking dos 50 países que mais sofrem perseguições, Moçambique, ele está na colocação de 37, tá? No ranking de 50. Então, para você ver, é um povo que é perseguido por processar a sua fé, tá? Então, muitas vezes, olha só como que é, né? Às vezes a pessoa, só por não poder processar a sua fé, às vezes fica ali, né? Mais excluído, mais rejeitado, né? De uma sociedade. E além de já ter pouco recurso, ainda junta a dificuldade, né, que nem está falando de não poder professar a fé. Sim. Né, e é de suma importância, né, esse projeto, né, de estar ajudando, porque a gente sabe que eles realmente necessitam. Estão pedindo para chegar mais próximo do microfone, sim, tá? E aí Vocês falam baixo mesmo. Eu sou das irmãs, eu sou a que fala mais alto. Aí lá no continente africano também temos a Somália, a Líbia e a Nigéria, que são países com uma forte presença de grupos extremistas, né, islâmicos, o Boko Haram e o Fulani. São grupos que atacam, perseguem, você não pode... Mata, você não pode falar que você acredita em Deus. Fazer serviço escravo. Sim, né? Sim. E aí fica essa guerra política, né? Vamos abordar temas? Sim. Vamos para a palavra? Que nossa hora passa tão rápido, né? Passa mesmo. Quero dar oportunidade primeiro para a convidada estar compartilhando a palavra do Senhor, que Deus depositou no seu coração. Então, eu trouxe aqui a parábola do samaritano. Tá, mais próximo e mais alto, por favor. Tá, a parábola do samaritano. Posso ler? Por favor, fica à vontade. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Passou de longe, né? Uhum. E de igual modo, um levita chegado àquele lugar, vendo, e passou de largo também. Tipo, olhou o homem e... Fez pouco poucas. caso. Mas um samaritano, que é de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, lhe atuou as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estelagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Então, qual, pois, desses 3 te parece o mais... qual, pois, destes 3 te parece que foi mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele, porém, disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Glória a Deus. Então, nós vivemos num tempo que, assim, o amor de muitos está se esfriando, né? Sim. Em todos os patamares que a gente pode imaginar, hoje em dia as pessoas perderam a sensibilidade pelo próximo. Algumas pessoas se camuflam naquela sensação de que eu não ajudo mais porque eu não sei se o meu dinheiro vai chegar, né? Tipo assim, as pessoas deixaram, né, de amar o próximo, de cuidar, de zelar da forma que agrada a Deus, tem né? muitos que às vezes ajudam, esperando um retorno do homem, e não vem esse retorno, se decepciona. A gente tem que ajudar sabendo que o retorno vem de Deus. Sim. A gente não pode esperar nada do homem. Outra questão que a Tati acabou de falar também é sobre a pessoa que ela vai ajudar e ela pensa: mas se eu der e ela realmente não for usar para aquilo que ela está me pedindo. A gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte. A parte dele é para com Deus, né? Sim. Por exemplo, se você está me pedindo para comer e você não comer, a minha parte eu fiz. Agora, se você está deixando de fazer a tua parte, você vai se ver com Deus, né? As pessoas questionam muito isso hoje, né? Então, assim, para você ver, às vezes deixa de abençoar, né? Talvez até mesmo quem precisa verdadeiramente. Por quê? Por colocar dúvida, né? Eu acredito que a pessoa que pensa assim, ela já usa como uma desculpa para não dar. Sim. Porque quem realmente se compadece com a situação, ela dá sem pensar nisso, Quem né? é generoso, né? Sim, sem pensar. E, assim, eu estou muito feliz que, por onde eu passo, eu tenho falado do Patê Solidário. E, assim, a sensibilidade das pessoas tem sido, assim, de muita... Sabe, de muita gratidão. Inclusive, a última vez nem deu para todo mundo, né, Tati? Não deu, porque assim, foi a 4ª ação do Patê Solidário, Sim. né? E, nossa, tá sendo uma bênção. Glória a Deus. Deus está levantando pessoas para contribuir, pessoas que nem servem a Deus, mas Glória que a se Deus. sensibilizam Sim. com a causa. Sim. Porque eu fico imaginando
Deus sonda o coração de cada um, né? E aí a gente vai E como na própria parábola do bom samaritano, nem sempre de quem a gente espera que vai vir ajuda é de quem realmente vai vir, né? Às vezes a gente está esperando de que vai vir, né, daquele que serve a Deus, do levita, né? E né, às vezes não vem, às vezes vai vindo, né? A gente sabe que naquele tempo tinha uma rincha muito grande entre os samaritanos e os judeus. Sim. Né? E de quem eles não esperavam que era o samaritano foi quem estendeu a mão. Quem estendeu a mão, Então, isso é como a Tati está falando, muitas vezes as pessoas se compadecem da causa, né, Tati? Sim. Quando você testemunha, relata, né? As pessoas que estão sendo alcançadas, as pessoas se compadecem e querem ajudar, né? Quer ajudar, as pessoas se emocionam, falam, nossa, você está fazendo mesmo. E assim, é maravilhoso você vestir a camisa e falar com verdade, porque eu louvo a Deus, porque a gente está no ministério que nossos pastores são de verdade. Glória a Deus, aleluia. Vocês também, né, pastor, é uma bênção o ministério de vocês. E tudo que a gente mais deseja é que as pessoas propaguem a palavra de Deus com verdade, né? Porque o mundo aí está perdido. Às vezes as pessoas vão para a igreja querendo um caminho e às vezes chegam num lugar que elas são enganadas. Sim. Misericórdia. Então, graças a Deus pelas nossas vidas, que a gente não tem medo de falar o que está dentro da verdade do Senhor. Glorifico a vida do meu pastor Ayrton, da Aninha, do pastor Alonso, sim, né? E assim vamos falando a verdade que a gente vai aprendendo, né? Louvamos sim a vida dos nossos pastores, gente, por causa que a gente sabe o discipulado que é, sabe o quanto realmente é difícil, né, pastorear, e a gente valoriza muito pela vida deles. Agradecemos a Deus, porque Deus nos colocou na mão de pessoas que discipulam com amor, sabe? E que prega realmente a verdade do Evangelho, né? Dando a ênfase e o foco sempre na salvação, tá? Que acima de todas as coisas, sempre a gente tem que se voltar os nossos olhos para a nossa salvação. Sabendo que estamos nesse mundo, mas não pertencemos nesse mundo, né? Estamos aqui de passagem, né? Então, claro, temos que sim fazer a obra de Deus, porque a fé sem obras ela é morta, sim, né? Sim. Mas sempre visando levar a palavra da verdade para que pessoas conheçam sim Jesus e saber que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Kelly então, pode compartilhar o que Deus depositou no seu coração. Glória a Deus. Eu vou estar compartilhando em Provérbios 11:24. Que diz assim: é verdade, presbítero, cada vez mais as pessoas só olham para o próprio umbigo. A vaidade está superando o amor, o respeito. É verdade, presbítero, você é uma bênção do Senhor. É mesmo. Sentimos sua falta aqui hoje, presbítero. Chegamos aqui te procurando, viu? Deus não mudou, o ser humano é que resolveu fazer o que quer, sem ter temência. É verdade, presbítero, é verdade. As pessoas estão indo na igreja, mas infelizmente querendo a bênção e não o abençoador ou o dono da bênção, como o presbítero colocou aqui, é verdade. Que a gente vem avisar cada vez mais, né, realmente a cruz. Amém, glória a Deus. Vamos lá, gente, Provérbios 11:24 nos diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amém? Amém. Irmãos, esse versículo nos fala sobre o princípio da generosidade, né? Que, inclusive, esse princípio, ele procede de um dos frutos do Espírito, que é a bondade, né? A bondade, ela é a disposição de agir com generosidade, né? Então, a gente só pode ter, né, essa generosidade através do fruto do Espírito da bondade, né? Glória a Deus por isso. Então, esse versículo vem nos falar que quando a gente retém, é para nossa própria perca, como a própria palavra diz, que às vezes é pôr no saco até o furado, né? Quando a gente retém, a gente atrai pobreza pra gente,
né? E quando a gente é generoso, a gente pratica o princípio da bondade e Deus abençoa a gente, porque o nosso Deus, ele é assim, ele abençoa aquele que abençoa o próximo. Porque a própria palavra do Senhor diz que quando a gente faz algo pro próximo, a gente está fazendo pro próprio Deus. Quando a gente ajuda alguém necessitado, quando a gente age com generosidade com o nosso próximo, a gente não está fazendo para a pessoa, a gente está fazendo pro próprio Deus. Porque nós sabemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? E, gente, eu queria falar também um pouco sobre o princípio da generosidade, que é uma lei, e é uma lei como todas as outras leis criadas pelo Senhor, né? A gente pode trazer aqui para o nosso mundo aqui, físico aqui. Quando a gente planta arroz, a gente colhe arroz. Quando a gente planta feijão, a gente colhe feijão. É a lei da colheita, né? Se você plantar um pouquinho, você vai colher um pouquinho. Se você plantar vários hectares, você vai colher vários hectares. Assim é generosidade. Vai ser conforme você dá, é o tanto que você vai colher. Às vezes não é momentâneo, gente. Você vai plantar e às vezes você vai colher lá na frente, mas assim, a gente não pode fazer nada esperando a colheita, né? Sim. Fazer de coração, sempre, como eu falei aqui, esperando no Senhor, porque a recompensa vem dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, louvado seja Deus. O tempo todo. Pergunta para a mesa, presbítero Ed. Cadê a pergunta, presbítero? Manda aí. Juan, o ser humano está perdendo a fé e pensando em si mesmo. É isso mesmo, meu filho. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso chat aí aumentando. A interação, a gente gosta muito da interação. Boa noite aí para quem está entrando. A Vânia Pinheiro. Não, é o Van Pinheiro. Glória a Deus, aleluias. Eita, que esse assunto aqui rende, viu? É um assunto bênção para a glória do Senhor, viu? Quando praticando o amor de Deus para com nossos irmãos, devemos mostrar? Pergunta do presbítero Ed. Vamos lá. Quando praticamos o amor de Deus para com nossos irmãos, devemos mostrar? Tati? Eu acho que não. Eu acho que as nossas obras é o Senhor quem nos sonda, o Senhor quem olha. Mas quando a gente está falando de um projeto desse, que a gente precisa de ajuda do a gente quer ganhar o coração de outras pessoas para também se sensibilizar e entender que a sua vida é abençoada a partir do momento que você também trabalha em prol do próximo, né? Mas, assim, a gente não faz nada para estar mostrando para os outros, né? Sim. Porque no secreto, Deus sonda cada um, né? Às vezes você faz uma solidariedade com uma pessoa no meio da rua, você paga um lanche, você, né? Sim. Tem pessoa que a gente vê esses vídeos aí na televisão, que às vezes as pessoas simulam uma pessoa caindo. E, hoje em dia as pessoas não param nem para ajudar o próximo a levantar. É verdade. Sabe? É verdade. A gente fica... Glória a Deus. Respondido aí, presbítero Ed. Era para ela mesma essa pergunta. Ele falou, ó, o presbítero gosta. Ele é afiado, ele gosta. Igual diz em o Ricardo Medina mandou aqui. Oi, estou na Argentina. Beijo. Obrigado, Ricardo, por estar acompanhando a gente aí do outro lado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Igual diz em 2 Coríntios 9,6. Quem planta, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Juan, meu filho, tá afiado nos versículos hoje, meu filho aí. Glória a Deus. Pastor Ayrton, devemos prestar contas justamente para quem está fazendo a doação.
saiba que o valor está sendo destinado para o projeto. É isso mesmo. Como a Tati falou, né? Nós não fazemos nada para vanglória. Então, a intenção de mostrar é realmente como o pastor Ayrton está falando, para a gente poder testificar, né, para onde está indo esses fundos que está sendo arrecadado, né? Como sabemos que, infelizmente, tem muitas pessoas que agem de má fé hoje, né, até mesmo na rede social, que muitas vezes arrecada fundos, né, falando que vai ser empregado, né, em prol de alguma obra, e às vezes não emprega. Então, a gente agir sempre com a transparência e com a verdade, eu acredito que isso é uma forma também de honrar a Deus e mostrar que estamos andando, né, na verdade. Porque principalmente, igual eu falei, tem muita, a gente está lidando com pessoas que não servem a Deus, mas que acredita né, na nossa verdade, no nosso potencial, que realmente o dinheiro vai chegar lá para as crianças. E aí, toda vez que o pastor manda a oferta, ele posta o comprovante do Pix no nosso grupo da igreja, sabe? Sim. E o missionário lá já de imediato já faz vídeos com a data da postagem. É tudo certinho. E para mim, assim, não é para estar mostrando para as pessoas, é para mostrar que realmente é de verdade. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês. Isso é muito bom e muito digno. Glória a Deus, vou compartilhar também a palavra do Senhor, que nos edifica sempre. Né? Quero compartilhar com os irmãos uma passagem que eu muito gosto e que sempre fala muito ao meu coração. Não adianta, gente, eu rodo, mas no final, eu sempre, quando tenho a oportunidade de compartilhar algo, né, da palavra do Senhor, eu sempre acabo caindo aí na salvação, né? E quero compartilhar com os irmãos em Mateus 25, 31, tá? Agradecer a Daniela que entrou, Doni. Jesus incentiva que mesmo em esse cenário, os fiéis devem manter o amor até o fim, para serem salvos. É isso mesmo. Aquele que perseverar até o fim alcançará a salvação. Amém? Vou compartilhar com os irmãos então Mateus 25, 31, que diz assim no meu tema, o juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estavam com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e não foram cuidar de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Amém? Amém. Gente, eu gosto muito de falar sobre a eternidade, cara. Porque a gente, nesse plano aqui material, nesse plano matéria, né, na qual, que nem eu falei, estamos aqui, mas não somos daqui, estamos aqui de passagem. Muitas vezes nós não paramos para refletir sobre isso, sobre o principal, que é a salvação e a eternidade. A palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que nós temos a oportunidade, nos negamos a fazer algo por alguém que precisa, seja num leito de hospital, seja na porta de um presídio, seja do lado daquele mendigo que muitas vezes passamos e viramos a cara, né? Seja uma pessoa que esteja com fome e nos recusamos, né, a compartilhar muitas vezes do pão que estamos comendo, né? Tendo, né, condições de ajudar e nos negamos a ajudar, estamos deixando de fazer para o próprio Deus. Olha só como é sério, né, a gravidade disso. Muitas vezes Deus nos dá recursos, né? Nos dá meios, formas, maneiras de poder semear a bênção na vida de outras pessoas, demonstrando a grandeza do amor de Cristo, e muitas vezes nós não nos despertamos em fazer, né? Muitas vezes andamos corridos, atribulados, né? Dispersos, distraídos, e Deus vem dando vários meios, várias formas, várias maneiras da gente se contatar com o próprio Deus, e nós não fazemos isso. Gente, como a gente falou aqui até um pouco, né, agora há pouco, até há pouco tempo atrás, quando nós temos o prazer de semear, né, sobre a vida de alguém, não é ela quem está ganhando, somos nós. Nós ficamos tão edificados quando a gente, né, pode ser um canal de bênção, né, de instrumento de Deus sobre a vida de alguém. E nós não estamos falando aqui, gente, somente de recursos materiais, financeiros. Claro que isso é muito importante, né? A gente dá, sim, o alimento para uma pessoa que está com fome, né? É muito importante. Mas a gente está falando muitas vezes de atenção, né? De um abraço, de uma palavra. Eu glorifico a Deus que eu tive a oportunidade de me contatar com um rapaz morador de rua semana passada, Samuel, nome de profeta, e sobrenome Oliveira, assim como o meu. Ele até brincou depois, quando eu estava se despedindo dele, ele falou: será que ele não era meu primo, né? E falei para ele que a gente era mais que primo, nós éramos irmãos, né? Irmãos em Cristo Jesus. Sujo, fedendo, exatamente às 6:30 da manhã, em frente à delegacia de Cotia. Ele só queria um abraço, sabe? E eu não vi maldade nenhuma e abracei ele. Abracei verdadeiramente, sabe? Não liguei pro fedor que ele estava, para a sujeira que ele estava. E ali eu saí ganhando mais que ele. Eu tenho certeza que eu saí ganhando mais que ele. E Deus depositou no meu coração e eu vim orando pela vida dele. Deus me deu uma oportunidade de encontrar com ele mais uma vez essa semana. E quando ele abaixou no vidro do carro para falar comigo, eu falei: eu te conheço, você é o Samuel dele. Você me conhece de onde? Ele nem lembrava de mim, olha só. Mas eu falei: eu estou orando pela sua vida. E aí ele lembrou de mim, sabe? Ele chorou como criança. Então, às vezes, a pessoa quer uma atenção, é um abraço, é falar que ele é importante, que Jesus ama ele, se sentir amado, se sentir lembrado, sabe? Direção, sabe? Então, que nós possamos nos deixar ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, sobretudo
com o maior de todos os dons, que é o amor, né? Deus fala na tua palavra que todos os dons são muito válidos, mas o dom que sobressai sobre todos os outros é o dom do amor, né? Que nós venhamos ser cada dia mais pessoas amáveis, que nós venhamos pedir para Deus todos os dias colocar, né, pelo menos 1% mais sobre nossas vidas, cada dia mais depositar no nosso coração o dom do amor, até que nós venhamos nos encher a ponto de transbordar. Não tem como uma pessoa que carrega o Espírito Santo do Senhor, ao ponto de transbordar do Espírito Santo do Senhor, não chegar e não impactar, né, com o dom do amor. Então, que nós venhamos pedir nas nossas orações isso para Deus. Senhor, eu quero ser, quando você fazer essa separação, esse que estará do lado dos bons, sabe? Eu quero ser esse que um dia estendi a mão, né, para o Senhor, através da vida de outra pessoa, que eu ajudei alguém e que eu não estava ajudando aquela pessoa, mas que eu estava, né, fazendo para o Senhor. Porque como em Colossenses diz, né, tudo que nós fizermos, que nós sabemos que não estamos fazendo para o homem, mas estamos fazendo para o próprio Deus. Olha só, a gente não faz para o homem, ou seja, quando você está dando uma esmola, independente se ele vai usar droga ou se ele vai beber, você não está usando, você não está fazendo para ele, você está fazendo para o próprio Deus, né? E não é barganha com Deus, não, né? Porque Deus sonda o nosso coração e a intenção do nosso coração, e Ele sabe quando a gente está fazendo verdadeiramente. Então, que nós venhamos refletir cada dia mais. Obrigada. Refletir cada dia mais sobre isso, sobre exercer o dom do amor, né? A generosidade, ela vem carregada sempre de amor. Amém? Amém. Podem comentar. Enquanto você toma água, eu vou ler aqui um versículo em Provérbios, Provérbios 14, 21, que é a respeito disso que você está falando. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Glória a Deus, aleluia. E tem outro aqui no 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem criou? Deus. Mas o que se compadece do necessitado o honra. Sim. Então eu creio que assim. Termina de falar. Eu, assim. Como pode, né? Assim, a gente tem Provérbios, 31 capítulos no Provérbios, né? Escrito por Salomão. Às vezes a gente pode falar assim, as pessoas podem falar, nossa, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu não tive alguém para me ensinar qual que é o caminho. Pessoal, abre a Bíblia aqui no Provérbios, que você vai adquirir sabedoria para a sua vida, sim, sabe? Sim. Às vezes a gente demora tanto para aprender as coisas de Deus e se frustra tanto na nossa caminhada, né? E o livro de Provérbios, ele não é difícil de ler, de entender. Provérbios, Salmos, né? E se você achar alguma dificuldade, vai lá no Google um pouquinho, porque esse livro é um livro de sabedoria, que ensina como a gente deve viver em cima dessa terra, o que a gente vai viver e como Deus vai abençoar a gente, sabe? O livro de Provérbios, ele traz muitos versículos sobre generosidade, prosperidade, e quem escreveu foi Salomão, o homem mais sábio e próspero, né? Sim. Que foi mais rico, né? Então, a gente pode ter ali uma base ali, né? Foi o homem mais próspero, mais sábio que escreveu. E ele deixou ali como ensinamento e parâmetro para todos nós, né? Eu deixei uma anotação aqui, que o livro de Provérbios foi escrito também pelos reis Agur, rei Lemuel e rei Ezequias. Então, assim, foi em vários reinados, eles pegaram um pouco da sabedoria de cada rei e montaram o livro de Provérbios. Amém? Aleluia. O pessoal está dando aqui a Sebastião, paz meninas, está em Minas Gerais, o Sebastião, glória a Deus, acompanhando a gente.
A mãe veio de lá esses dias. Minha mãe uma bolsa de queijo. O Doni está no Rio de Janeiro, assistindo a gente do Rio de Janeiro. Glória a Deus, aleluias. Tem aqui o outro que está... Doni também, Doni... Que tá muito bom aqui, que ele comentou aqui, né, que é o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim, porque assim, vamos falar a verdade, se você não ama o seu próximo, que você está vendo ali, como é que você ama a Deus? A palavra diz, né? Você não ama o seu próximo, você vê... E diz que ama a Deus, se você não vê, você é mentiroso. A palavra hoje em dia as pessoas não conhecem quem quer ser o vizinho, se a pessoa está passando por alguma situação. Hoje em dia as pessoas mal cumprimentam um outro, né? É verdade. E é aquele negócio que a gente falou, não é só financeiro, é o se importar. É o se importar. Isso é verdade. Né? Sim. Verdadeiramente. Gente, passa muito rápido, né? Já estamos no finalzinho do nosso programa. Já. 10h20. Não passa, voa, né? É rapidinho. Passa muito rápido. Tati, a gente... eu costumo sempre pedir aqui no final dos nossos programas para que o convidado possa deixar uma mensagem, né? Esse programa ele fica gravado. Hoje a gente alcançou aí um público ao vivo com a gente aqui de 450 pessoas, mas vai ficar gravado esse programa e ao longo dos anos muitas pessoas irão assistir e ver. Então, deixa Deus usar a sua vida nesse momento, né? Para deixar uma mensagem para as pessoas que vai ouvir esse programa, seja amanhã, semana que vem, daqui um mês, um ano, né? 2 anos, 5 anos, né? Ninguém sabe, né? Seja canal de bênção sobre a vida das pessoas nesse momento e transmite uma mensagem que Deus deposite no seu coração, por favor. Fala perto do microfone, tá bom? Tá Se bom. quiser olhar para lá, fica à vontade, ó. Esse não fica de costas. Então, pela palavra do Senhor, assim, o mundo não tá fácil e as coisas só tendem a piorar. Mas eu creio que Deus avalia o coração de todo mundo, né? E o que você puder fazer de bem para o seu próximo, faça que, como você mesmo, né, falou na mensagem, um dia vai ser selecionado, né, pelas obras, né? Sim. Eu creio que Deus, né, vai olhar e falar, você teve a oportunidade de fazer isso por o seu próximo e não fez. Sim. Então, independente de religião, de política, vamos ser sensíveis, vamos praticar o amor, vamos ser generosos, cuidar do nosso próximo. Sim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tati, quem quiser procurar pelo Patê Solidário, deixa seu WhatsApp, pode ser? Pode ser o arroba também da igreja. Tem o arroba da igreja aí, pode virar para lá, ó. Arroba amigos de igreja, amigos de Cristo. E vocês anunciam no Instagram da igreja quando tem o Patê Solidário ou não? Não, pode ser também pelo meu WhatsApp. Tá. O número é 11967872073. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por a oportunidade. Compartilhar a bancada com você. Estamos muito felizes que Deus possa preparar outras oportunidades também. Amém. Glória a Deus. Pastor Ed está falando aqui que tem alguém aqui na mesa que está devendo um bolo para ele, que ele quer muito esse bolo. Meu Deus, vai sair. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tenho só que agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, porque se estamos aqui essa noite é por permissão dele, né, por ele ter nos sustentado até aqui. Agradecer a audiência de cada um de vocês que estão aí com a gente, acompanhando a gente, compartilhando, né, o link aí, enviando, fazendo o ID do Senhor. Dizer que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter um fim de semana abençoado, guardado por Deus,
e dizer que sexta-feira estaremos aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, compartilhando a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Glória a Deus. Se Deus permitir, estaremos sim, com certeza. Galera, quero agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente até o final. Louvado seja a vida de vocês, viu? Vocês compartilharam, né? Que fizeram o seu ato de evangelismo aí nessa noite. Queremos declarar sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas. Vocês venham ser abençoados ao ponto de transbordar de bênção e não conseguir reter e abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Amém? Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham um fim de semana de paz. Não deixem de buscar a Deus por nada nesse mundo, tá? Mantenham seus olhos fitados em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, tá? Não desvie o seu olho nem para a direita e nem para a esquerda, porque o homem é falho. E se a gente olhar para o homem, a gente cai. Porém, Deus não. Esse sim é perfeito e é nele que nós temos que manter a nossa esperança por dias melhores. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, uma ótima noite. Sexta-feira que vem tem mais de Metanoia Podcast. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.